paz do Senhor a todos, saúdo-vos para mais uma escola bíblica dominical, onde peço a Deus que esteja falando aos corações de cada um mais uma vez com o poder que há no Espírito Santo de Deus. Querido Jesus, nós nos curvamos perante a Tua face de glória neste momento para agradecer ao Senhor por tudo aquilo que Tu és, por tudo que tens feito em nossas vidas e por tudo que ainda vais fazer em cumprimento da Tua promessa, e que nós, como Teus filhos, possamos ser submissos à Tua vontade sempre em nossas vidas, lutarmos para pregar a Tua palavra aonde quer que estivermos, através de nossas vidas, quanto às palavras que proferimos, quanto aos nossos pensamentos, quanto às nossas ações. Pedimos que o Senhor venha nos sustentar espiritualmente e fisicamente, de forma incondicional, porque sabemos que o Teu amor para conosco é muito grande, e o nosso amor pelo Senhor da mesma forma, porque o Senhor nos amou primeiro, por isso nós também Te amamos. E que possamos assim, em comunhão, estar cumprindo com a Tua vontade para as nossas vidas. Que as nossas palavras não possam ser vazias, mas possam ser cheias do Espírito Santo de Deus. Esta é a nossa oração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito bem, nós estamos aqui para falar um pouquinho mais sobre a Palavra de Deus, e o título do nosso estudo de hoje é Fábulas. Mas o que são? Fábulas são pequenas histórias que ilustram de forma narrada, em prosa ou em verso, personagens através de animais que agem como seres humanos, mas que também podem ilustrar preceitos morais dentro de uma sociedade. Temos uma fábula muito conhecida, é a dos Três Porquinhos. Nela temos Prático, Heitor e Cícero. Cícero, um dos porquinhos, o mais preguiçoso deles, não queria se cansar e precisava fazer uma moradia. Então resolveu construir uma cabana, e os materiais que usou foram palha e lama. Heitor, o segundo porquinho, resolveu também fazer a sua cabana, usando para isso material como madeira. Só que ele teve uma falha grave, usou pregos fracos que não eram capazes de sustentá-la em pé. E Prático, o terceiro porquinho, esse não. Esse pensou bem e disse: eu não vou construir uma cabana, eu vou construir uma casa, e para isso eu preciso estruturá-la bem com cimento, tijolos, areia, pedras e vidros. Esses materiais são resistentes e creio que eu terei relativo sucesso. Sua casa demorou mais, evidentemente, para ficar pronta. Enquanto isso, seus irmãos já brincavam fartamente, sem se preocupar com o futuro. Esse trecho desta fábula me lembra também aquela outra, que trata das conversas entre a formiga e a cigarra, muito conhecida no meio infantil. O lobo, então, vai aparecer nessa história e tem a intenção de pegar os três porcos para comer. Para isso, então, ele precisava de um plano. Quando ele resolve atacar Cícero, o primeiro porquinho, este desesperadamente corre para dentro da sua cabana feita de palha e lama, e o lobo, tranquilamente, com um sopro, destrói a sua cabana. Ele corre desesperadamente para a cabana de Heitor, e então
pedindo proteção, entra na sua cabana e os dois estão lá dentro. O lobo pensa, bom, agora são dois, melhor ainda, vou pegá-los de uma vez só. E sopra 2 vezes. Como a casa não tinha muita resistência, ou a cabana, ela acaba caindo. Os dois correm desesperadamente para a casa de Prático, e esse os recebe, e o lobo, na sua terceira tentativa, diz, eu vou soprar e vou derrubar esta casa também. Só que, neste caso, ele não logra sucesso. A casa não caiu de jeito nenhum e os 3 porquinhos foram salvos. O lobo, muito chateado, então, não desistindo da sua ideia, diz, eu vou entrar esta noite pela chaminé desta casa para pegar os 3 de uma só vez. E ele faz a execução do seu plano, só que não contava com o fogo que existia ali embaixo da lareira. E quando ele chega de ré, descendo de ré, a primeira parte que pega no fogo é a sua cauda e queima tremendamente, e ele com um grito salta e sai correndo ferido. Muito bem, nós temos uma segunda fábula, a de Chapeuzinho Vermelho, bem conhecida também em nosso meio. Trata de uma menina loira, com os olhos pretos, uma linda menina. Ganhou uma roupa vermelha com um capuz da mesma cor feito pela sua mãe, ganhando-a de presente. Recebe então a ordem certo dia de sua mãe para ir até a casa da vovó, mas com uma ressalva. Ela deveria ir sem parar de modo nenhum e sem conversar com ninguém. Esta era a ordem de sua mãe para Chapeuzinho Vermelho. Mas ela não só para durante o caminho para olhar borboletas, passarinhos, para olhar plantas, árvores com os seus frutinhos, como também ela aceita o conselho de um lobo que estava à espreita dentro da floresta, perseguindo de longe Chapeuzinho Vermelho, também com uma intenção, devorá-la. Ele só não fez ali naquele momento porque ele escuta o barulho de lenhadores que estavam derrubando madeira. Então ele fala, não seria conveniente eu ficar por aqui e executar o meu intento. Tenho um plano. Se aproxima de Chapeuzinho Vermelho, conversando com ela, ele faz uma proposta, depois de saber para onde ela ia. Chapeuzinho Vermelho, eu proponho a você apostar uma corrida. Você segue o seu caminho, eu sigo o meu. Vamos ver quem chega primeiro à casa da vovó? Chapeuzinho Vermelho falou, tudo bem, seu lobo, vamos lá. E o lobo, então, astutamente parte na frente e, conhecendo bem a mata, chega primeiro à casa da vovó. O lobo, então, tem uma ideia de bater antes que Chapeuzinho Vermelho chegasse para executar o seu plano com a vovó também. E ela diz, quem está do lado de fora? O lobo fala, a sua netinha. Aí ela, feliz da vida, abre a porta e o lobo entra e devora a vovó. Tenho uma seguinte ideia a seguir. Vou me deitar na cama e esperar Chapeuzinho Vermelho chegar e executar a segunda parte do meu plano. E não demorou muito, Chapeuzinho Vermelho chega despreocupadamente, bate na porta e grita, vovó! E o lobo responde lá de dentro, quem está aí? Chapeuzinho Vermelho. Ai, minha netinha, que bom que você chegou. Mas vovó, você está com a voz estranha, está rouca. O que aconteceu? Está gripada? Sim, estou gripada. Pode entrar, Chapeuzinho Vermelho. E Chapeuzinho Vermelho entra. Entra e a vovó Lobo convida para
deitar-se ao lado e bem no quentinho ficarem conversando um pouco. Chapeuzinho Vermelho, então, cumpre, feliz da vida, com isso e deita ao lado de sua avó. E sente que ela está peluda. Estranha um pouco, olha para os olhos da sua avó e fala assim: por que a senhora está com esses olhos tão grandes, vovó? Ah, minha netinha, para te olhar melhor. Vovó, e o seu nariz? Por que ele é tão grande? Ah, para sentir o seu perfume, minha netinha. Vovó, e essa boca, para que ela é tão grande assim? Para devorá-la. E devorou Chapeuzinho Vermelho. A fábula dos 3 porquinhos, então, na verdade, é muito semelhante àquilo que está na palavra de Deus e encontra-se em Mateus 7, 21 a 29. E antes de falarmos sobre esta parábola, eu gostaria de dizer que a vovó e Chapeuzinho Vermelho, na fábula, foram salvas. Foram salvas por um lenhador que entrou, abriu a barriga do lobo e as tirou de lá de dentro, trocando as duas por pedras. E o lobo, então, acordando, sente a sua barriga pesada, sente sede e vai até o riozinho que tinha ali perto beber água, tropeça, cai na água e pelo seu peso ele afunda e morre. Este foi o final e o desfecho da história de Chapeuzinho Vermelho. Mas, como eu já disse, a fábula dos 3 porquinhos, voltando a ela, na verdade é muito semelhante àquilo que está na palavra de Deus e encontra-se em Mateus 7, 21 a 29. Eu chamei de a parábola dos alicerces. Dela podemos aprender algumas coisas, aliás, das duas, mas falando dos 3 porquinhos primeiro. Nem todo o que fala sobre o reino do céu, de fato, pertence a ele. E isso é muito perigoso, tanto para quem ensina como para quem aprende sobre a palavra de Deus. Na verdade, eu penso que as aplicações ou a construção dessas 2 parábolas têm uma boa base bíblica. Elas foram escritas, embasadas nas parábolas bíblicas, eu creio. Eu quero entender assim porque há uma semelhança, didática, pelo menos, entre a Bíblia e essas parábolas. Mas então, Jesus, ele está mais preocupado, irmãos, com o nosso comportamento do que com as nossas palavras. O nosso comportamento, ele é único, ele é estrutural. As nossas palavras voam com o vento, mas o nosso comportamento, ele é consistente. E aí nós podemos lembrar de uma frase que vem de encontro a isso, um jargão popular que diz: não faço o que eu faço, faço o que eu falo. É comportamental. Porque as pessoas medem o que você, como você age, melhor dizendo, no seu dia a dia, através de palavras, ações, pensamentos, o seu comportamento em geral. A sua casa só resistirá às tempestades se você fizer aquilo que é correto e estiver 100% alinhado com a palavra de Deus. O que conta é a estrutura da casa, não a sua aparência. Nós não sabemos como uma casa foi construída quando nós olhamos para ela. Ela pode ser bonita, atrativa, aconchegante. Mas o que conta mesmo é a estrutura que ela tem de ferros, pedra, cimento, areia, o quanto foi colocado. Nós temos aquele exemplo de uma praia, de um prédio que era bonito, até de luxo, ficava em frente a uma praia bonita na Baixada Santista. Só que ele ruiu. Ele ruiu porque foi construído com areia de praia e não é o recomendado tecnicamente. Então a estrutura de uma casa é super importante e não somente aquilo que nós vemos. É necessário colocar em prática tudo o que se aprende nesta vida, principalmente na palavra de Deus, ou quanto à palavra de Deus. Não sejamos apenas ouvintes,
mas praticantes daquilo que aprendemos. É o conselho que encontramos no livro de Tiago, capítulo 1, versículos 22 a 25. É necessário, para adquirir resistência, ter um relacionamento com Deus. A palavra relacionamento expressa uma vida íntima. Ninguém pode dizer que conhece outro se não tiver um estrito relacionamento com ele. Os casais são assim, e às vezes, só de eles entreolharem-se, eles conseguem perceber o que um está querendo dizer para o outro, mesmo com a boca fechada, só com os olhos. É o relacionamento, fruto de um conhecimento estreito, não é? E assim também, eles podem, um olhando para o outro, dar a entender daquilo que estão precisando naquele determinado momento. O relacionamento é tudo, e nós precisamos ter um relacionamento íntimo para com Deus. É só você tendo um relacionamento que passa a conhecer qual a cor que a pessoa gosta, o perfume que ela gosta, a comida que ela mais gosta, a roupa que ela mais gosta. É através de relacionamento. Se você não tem um relacionamento íntimo, você não pode dizer que conhece a pessoa. Com Deus a mesma coisa, repito. Ser praticante da palavra não é fazer cara de bonzinho para viver a vida cristã, mas é produzir obras segundo a sua fé. Quanto à fábula do Chapeuzinho Vermelho, Chapeuzinho Vermelho parava muito pelo caminho, contrariando as ordens de sua mãe. E as palavras de sua mãe foram se apagando de sua mente e do seu coraçãozinho ao longo daquele percurso. Em Mateus capítulo 13, versículos de 1 a 9, consta a parábola do semeador. Ali conta de sementes que foram lançadas e caíram à beira do caminho, os pássaros vieram e comeram. O que significa isso? Significa pessoas que escutam a palavra, ouvem a palavra, mas não se interessam pela palavra e a palavra não entra dentro do seu interior. Sementes no meio das pedras. Onde tem muita pedra, tem pouca terra no meio delas. E aí a semente que cai ali rapidamente nasce porque não tem resistência do solo. Mas também não tem água, não tem umidade e não tem nutrientes. Então esta planta fica fraca e o sol queima facilmente as suas folhas, e isso indica, quanto aplicado a uma pessoa, a superficialidade dela, não levando a sério aquilo que ouve no seu dia a dia, incluindo a vida secular, sempre, e também incluindo a palavra de Deus. Semente entre os espinhos foram lançadas ou caíram, e elas foram sufocadas, diz a palavra de Deus. Isso significa pessoas que amam o mundo está dentro delas, e elas não se desvencilham dele, por isso a palavra de Deus não logra sucesso também na produção de bons frutos nesta vida, e pouco a pouco a pessoa vai esfriando. Diria eu, num outro jargão popular conhecido, é o crente Raimundo, um pé na igreja e outro no mundo. É bem verdade isso. E depois nós temos sementes que caíram em terra boa e produziram muito mais do que o número de sementes lançadas, a 30, 60 e a 100 vezes. O que significa isso? Claramente significa pessoas que dão valor à palavra de Deus, amam a Deus, colocam-no em primeiro lugar em suas vidas, independentemente de qualquer fator, e então Deus pode operar livremente como um canal aberto que essa pessoa é, e ela vai produzir muitos frutos na vida de muitas pessoas, porque é para isso que nós viemos a este mundo. Toda a palavra de Deus ecoa como sementes e chegam aos corações das pessoas, devendo produzir bons resultados. Chapeuzinho Vermelho deveria ter ido à casa da vovó sem parar pelo caminho. Não deveria ter conversado com ninguém. Deveria ter retido as palavras de sua mãe no seu interior. O livro de Salmo fala sobre isso. Guardei a tua palavra no meu coração para uma única finalidade, para não pecar contra ti, Senhor. Esta é a palavra que nós encontramos na Bíblia com referência a isso. Mas seu comportamento gerou efeitos semelhantes ao das sementes que nós acabamos de citar, que não caíram em terra fértil.
Qual era o objetivo da sua ida à casa da vovó, afinal? Levar e compartilhar com ela as bolachas amanteigadas que sua mãe havia feito, juntamente com pães fresquinhos, para serem comidos no final de uma tarde? Com uma manteiga também fresquinha e deliciosas geleias sobre o mesmo, acompanhados, claro, de um café bem quentinho. Que delícia, não? Que plano, que bênção! Nós sabemos que a palavra de Deus nos ensina que, se quisermos, poderemos comer o melhor desta terra. E a parábola, ou melhor, a fábula de Chapeuzinho Vermelho nos ensina claramente isto. No entanto, a negligência em cumprir com os conselhos de sua mãe fez com que sua vovó e ela mesma fossem devoradas pelo lobo, ou seja, um caminho de morte surgiu na sua frente por causa da negligência. Neste caso, existe a possibilidade da teimosia na vida de uma pessoa, mas não foi o que aconteceu na vida de Chapeuzinho Vermelho. O que é a teimosia? Teimosia é não aceitar ou não cumprir uma tarefa e fazê-la a seu modo. Chapeuzinho Vermelho aceitou a tarefa, aceitou o que sua mãe pediu, mas ela, então, foi negligente, como muita gente é, não cumprindo direito aquilo que precisa cumprir no transcorrer de uma vida. Muitas pessoas são teimosas, ouvem a palavra e não aceitam. E algumas aceitam, mas tornam-se negligentes, não cumprem cabalmente o seu ministério como a palavra de Deus ensina. E aí nós temos uma outra questão. A palavra de Deus adverte que é muito melhor aos olhos de Deus uma pessoa que diz não a uma tarefa e acaba cumprindo essa tarefa ao final de tudo, do que aquela pessoa que diz sim, farei. E depois de tudo, quando você vai ver o resultado final do que você solicitou, não há tarefa cumprida. Isso se junta a essa questão de negligência. Chapeuzinho Vermelho foi negligente. Nós não podemos ser negligentes dentro da seara do Senhor. Seja a nossa palavra sim, sim ou não, não. Assim também acontece com as pessoas no mundo de hoje. Negligenciam pouco a pouco a sua fé. Fábulas, como eu disse no início, são também princípios morais que são aplicados à vida das pessoas. E podem ser muito parecidas com isto que eu vou citar agora. Recentemente, na mídia, eu vi e ouvi uma solicitação de ajuda por parte de um pastor famoso. Ele estava vendendo sementes. E nessas sementes, sementes grandes. Eu vou dizer a vocês que praticamente eram do tamanho de uma caneta, na cor branca eram essas sementes. E nelas estava escrito assim: "Se tu uma bênção". Nós devemos sim ser uma bênção para as pessoas. E ali estava escrito uma boa coisa e a semente era uma boa aplicação, segundo o que vimos hoje no nosso estudo até o presente momento. Acontece que esse pastor falou assim: você pela fé precisa comprar uma semente dessa e dar R$1.000 por ela. O que é R$1.000? O que são R$1.000? Algumas pessoas poderão dar muito mais do que R$1.000 por esta semente. Algumas darão R$500. O problema, irmãos, não é este. O problema é que ele disse: e você vai plantar esta semente e você vai ver que na planta que surgir, nas folhas dessa planta, vai aparecer o mesmo texto da semente: "Se tu uma bênção". Você acha que eu estou enganando vocês? Não, enganado está você, que está dizendo que eu estou enganando vocês. Bom, na verdade, Deus poderia fazer isto para eles. Deus poderia fazer com que nascessem plantas escrito "Se tu uma bênção". Deus poderia colocar dentes de ouro na boca das pessoas, como foi uma época aí no passado, uma modernidade, uma moda em cima disso. Só que nós não podemos negligenciar a vontade de Deus. Mesmo que Deus possa fazer isso,
Deus não tem interesse prioritário nisso. O interesse de Deus é na salvação das pessoas e na manutenção das mesmas. Então, o que acontece? Acontece que isto torna-se uma fábula, né? E a palavra de Deus nos ensina, né, que nós precisamos ser uma bênção, mas não através de fábulas na vida das pessoas. Muito pelo contrário, fuja das lendas pagãs e tolas, que são fábulas, para progredir na fé e na vida cristã. Faça sempre exercícios espirituais na sua vida. Se você tiver esta fé firmada na rocha, você vai progredir na vida cristã e as fábulas jamais tornar-se-ão presentes em sua vida. Promessa de 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Então, irmãos, finalizando, edifiquemos a nossa casa sobre a rocha que é Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele é o único ser em quem nós devemos depositar a nossa confiança, a nossa fé e a nossa esperança, pois Ele é a rocha firme em quem nós devemos confiar. Aqui nós finalizamos. Deus abençoe a todos vocês e tenho mais uma vez o meu desejo para uma excelente e abençoada semana.